Você sabe a diferença do materialismo e do ateísmo? É sobre isso que nós vamos falar hoje nessa lição de número 5. Assiste o vídeo todinho que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nessa lição. Assista o vídeo aí. Lição de número 5, então, onde fala aqui da sutileza do materialismo e do ateísmo. Mas antes, vamos aqui para nossas definições de materialismo e de ateísmo, tá certo? O materialismo é aquilo que acredita em coisas materiais para explicar a realidade. Nós vamos explicar isso daqui a pouquinho. E o ateísmo são pessoas que negam a existência de Deus. E tem outra palavra com o ateísmo, que é o teísmo, não é ateísmo. O ateísmo nega a existência de Deus. Teísmo é aquela pessoa que acredita em pelo menos um Deus, acredita em alguma coisa. Então, esse é o teísta. Então, nós vamos partir aqui para a nossa lição. Eu tenho certeza que você vai escutar aí umas galinhas cantando aí, uns pássaros cantando. Hoje eles acordaram bem alegres aqui do lado. Então, mas é bom, faz parte, né? Não vai nem precisar de um fundo musical. Já tem galinha, galo cantando, tem pássaro cantando aqui do lado. Então, é uma maravilha hoje. Vamos lá, faz parte da natureza de Deus. Bom, pessoal, vamos partir aqui então para o nosso textuário, aonde diz o seguinte, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1, 20. A verdade prática, tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Então nós vamos falar aí das sutilezas, como a gente já vem falando em outras lições, das sutilezas, das artimanhas de Satanás, dentro desse século ou dentro desses anos que estamos vivendo aí, onde ele está usando uma armadilha, uma estratégia diferente de sutileza, e bem devagarzinho, igual uma aranha quando desce na sua teia para pegar a presa. Bem, com muita sutileza, com muito cuidadinho, para enganar o povo não perceber que é ele, Satanás, que está fazendo as coisas por trás, né? Mas enfim, nós vamos partir aí então para o nosso primeiro tópico aí, ou a nossa introdução. A nossa introdução aí, nós vamos falar sobre o materialismo e sobre o ateísmo, né? Que eles estão aqui, estão sendo falados juntos aqui, pois ambos, né, não acreditam em Deus, e é como uma moeda de duas faces aí que está falando a lição, não é isso? É como uma moeda de duas faces, porque estão falando do mesmo conteúdo praticamente, e os dois não acreditam em Deus, os dois não acreditam na existência de Deus. Vamos partir aí para o ponto 1, aonde fala compreendendo o materialismo e o ateísmo. Você percebeu aí na foto da lição 5 que tem uma pessoa com uma venda nos olhos, aonde ela está dando um passo? Você percebeu isso? Você prestou atenção nessa imagem aí da lição 5? O comentarista ele colocou a imagem de um homem com uma venda nos olhos. Isso significa o quê? Que quem usa esse materialismo, essa doutrina do materialismo e o ateísmo, eles estão cegos praticamente. É como se eles mesmo tivessem colocado uma venda nos olhos e não querem ver a existência de Deus. Mesmo eles olhando para um lado e o outro, mesmo vendo esse universo inteiro, mesmo eles vendo eles mesmos próprios, eles acreditam que isso faz parte da natureza, que não existe Deus, mas estão cegos, né? Então, estão andando assim com uma venda nos olhos e estão cegos, não estão conseguindo enxergar. É preciso que alguém vá até essas pessoas, tire a venda dessas pessoas para que elas possam enxergar a realidade. Quando elas começarem a conhecer a verdade vai libertar elas. Não é isso? Conhecereis a verdade e ela vos libertará? Então, estão com vendas nos olhos, não estão conseguindo enxergar a realidade das coisas. Mas vamos lá. O ponto 1 aí. O materialismo aqui, ele fala de uma doutrina que acredita no que é material. Eles negam o espiritual e acreditam só no que é palpável. Por isso, não acreditam em religião, porque envolve fé. Eles não acreditam no espiritual.
Então os materialistas, eles acreditam em só aquilo que é matéria, só aquilo que é palpável, só aquilo que eles conseguem enxergar. Aquilo que é espiritual, eles não acreditam. Então é por isso que eles não acreditam em religião, porque religião envolve fé. E tudo que envolve fé, eles não acreditam. Por isso que eles não acreditam na existência de Deus. Porque Deus é um ser espiritual, você não vê Deus. Deus é um espírito, né? Por isso que ele nos adverte aqui que o adoremos em espírito e em verdade. Porém, os materialistas, eles não acreditam nisso. Eles acreditam só no que é palpável, no que é visível aos olhos deles. É igual Tomé, só acredita se vê, né? Então, eles não acreditam. Então, aqui nesse tópico 1 aqui, onde fala do ateísmo, logo aí no ponto 2, no tópico 2 aí, o ateísmo, a doutrina que nega a existência de Deus. Ela anda junta com o materialismo e estão no mesmo pacote, pois não acreditam em Deus. Aqui eu já estou falando agora do ateísmo. Falei do materialismo, que só acreditam naquilo que é palpável, naquilo que eles conseguem pegar ou ver. Esses são os materialistas. Já o ateísmo são pessoas que não acreditam na existência de Deus. Eles não acreditam que existe Deus. Então eles estão no mesmo saco, no mesmo pacote. É uma moeda de duas caras. São a mesma coisa. Tá certo? E aqui, mais à frente, aqui onde fala das raízes do materialismo, lembrando que esse resumo nós vamos falar dos pontos importantes para você passar para os seus alunos, ou se você já é aluno da escola dominical, para você ficar mais consciente dos assuntos e não ficar perdido lá. Porém, nós vamos entrar mais aqui, tá bom? As raízes do materialismo e do ateísmo. Bom, aqui nós vamos ver que tudo isso vem de lá da queda, né? No entanto, na entrada do pecado, no mundo, inacredibilidade e rejeição a Deus. Agora aqui nós vamos começar a ver a raiz. Da onde começou a surgir isso? O materialismo e o ateísmo. Isso já vem lá de trás, lá da queda, desde quando Adão caiu, né? Aí começou a procriar a terra, já começou a vir aquela rejeição de Deus, os filhos já começaram a rejeitar a Deus, então já começaram a partir para outros lados. Então isso surgiu, há anos e anos e anos atrás. Isso já vem de lá. Para você ver como que um pecado no meio de uma família alcançou gerações até chegar em nós hoje. Para você ver o perigo que isso causa. Às vezes as pessoas implantam alguma coisa na sociedade, às vezes as pessoas implantam alguma coisa na família, às vezes é um erro que ela não consegue ver porque está com os olhos vendados, como aquela imagem da lição 5, não consegue enxergar a realidade espiritual e coloca tradições na família, coloca um monte de coisas na família, coisas que talvez vêm do paganismo, vêm de lá de trás, né? É um pecado que já vem lá de trás e consegue, e as pessoas começam a colocar aquilo ali como uma tradição, falam, não, isso já é tradição da minha família, meu pai era assim, meu avô era assim, meus filhos vão ser assim, e os filhos dos meus filhos também vão ser assim. Então eles vão colocando isso de geração em geração, é aonde que o pecado vai só se alastrando, vai se alastrando várias e várias coisas. Por quê? Porque vão pegando coisas que não entendem e nem querem entender, não querem pesquisar, às vezes, né? Então o materialismo e o ateísmo, ele está muito presente nesses tempos que nós estamos vivendo hoje. Olha só, a criação de todas as coisas já vai revelar quem é o Criador. Isso já deveria ser motivo de glorificar a Deus. Por que eu estou falando isso aqui? A criação de todas as coisas, a criação do universo, a criação da terra, a criação do ser humano, isso já é uma grande prova que existe um Deus que criou essas coisas. Mas eles não querem enxergar, eles não querem ver, estão com a venda nos olhos. Porque se quiserem ver de verdade, é só abrir a Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, vai começar a falar da criação de todas as coisas. Essas coisas se existiram por si só? Não, existe um Deus que criou essas coisas. Não existe Deus, o ateísmo, né? Os ateus, eles não acreditam na existência de Deus. Então se vier falar com você, você fala assim, olha, eu não tenho que te provar nada, você acredita se quiser, tá?
Mas eu só tenho uma coisa para te dizer, você acreditando ou não, Deus existe, mas se caso você quiser dar uma olhadinha na Bíblia, na primeira página já estará escrito lá que quem criou todas as coisas e o ser humano foi Deus. O ser humano não foi criado através de outros seres, não, foi Deus quem criou o ser humano. Então está tudo na primeira página da Bíblia, é muito fácil para achar. O ateu e o materialista é porque ele não quer enxergar, está com a venda nos olhos e não quer ver. Então o pior cego é aquele que não quer enxergar. Esse é o pior cego. Aí é preciso de alguém lá e desamarrar a venda, e tirar a venda assim, e falar assim, enxerga aí, olha o que você está perdendo, olha que existe um Deus, olha para as estrelas, olha para o universo, você vai ver que existe sim um Deus. É só você que não quer enxergar. Respondendo ao materialismo e ao ateísmo, que é o tópico 4 aí, o ponto 4. Aqui nós vamos responder os dois sem erros, de uma maneira simples e rápida, que está em Gênesis 1, como eu falei, onde já responde que existe Deus. Eu já tive colegas que eles diziam que não existia Deus. Eu na época, eu ainda nem era cristão na época, isso tem muitos anos. E eu disse assim, mas como que você acha que não existe um Deus, sendo que é só você olhar para o céu? Quem que criou esse universo aí? Quem criou as possibilidades dos astros lá em cima não cair, ficar suspenso na gravidade? Você acha que quem que criou essas coisas? Essas coisas existiu do nada? Não, nada existe do nada. As coisas existem porque alguém criou. Alguém criou o início para que fosse dando a sequência. Ele falou, não, mas Deus não existe. Mas está tudo aqui, ó, respondendo a pergunta de maneira simples e rápida, que está em Gênesis capítulo 1, gente. Ah, não existe, eu não acredito. Bom, é direito da pessoa querer acreditar ou não. Agora, ela querer afirmar que não existe, quem é ela para dizer que não existe? Né? Você fala assim, Deus não existe. Fala assim, mas quem é você para dizer que Deus não existe? É Deus que não existe ou você que não quer acreditar que Deus existe? Deus existe, você querendo ou não. Meu amigo, está aqui no capítulo 1 de Gênesis. Fala dessa forma. Está aqui no capítulo 1 de Gênesis. Lê aqui para mim. Ah, você não quer ler? Não. Tudo bem, eu vou ler para você. Ó. No princípio criou Deus os céus e a terra, e vai lendo. Assim, está tudo aqui. Foi Deus quem criou. Então Deus existe. Né? Quem criou você? Fala para ele. Quem criou você? Ah, eu vim da minha mãe. Quem criou sua mãe? Aí só ir voltando, né? Aí quem criou lá atrás? Foi Deus. Não tem como fugir da realidade. É só porque mesmo eles estão com venda nos olhos. O diabo, com a sua sutileza, ele está cegando cada vez mais as pessoas. Só que as pessoas não percebem, porque elas colocam, o diabo coloca uma venda nos olhos delas, elas nem percebem que está com venda nos olhos. Aí faz elas acreditarem que Deus não existe, que tudo vem da natureza, que é o cosmo e tal, né? Tem muitas teorias aí que eles acreditam que são as leis que regem o universo. Inventa tanta palavra científica, sendo que a resposta está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. É Deus quem criou tudo, Deus existe, eles querendo ou não. Não adianta inventar um monte de teoria, um monte de palavras difíceis, científicas, que não sei o que. Não, a teoria do fulano de tal diz assim, assim, assim. Não, é Deus que criou e Deus existe e ponto final. Aqui, ó. Os materialistas e os ateístas, acreditando ou não, Deus existe, né? Então, não adianta eles quererem refutar. Não adianta eles quererem ir contra esse argumento de que Deus não existe. Deus existe sim, eles querendo ou não. Deixa eu abrir só um parênteses aqui, antes de eu partir para a parte final da revista, aqui dessa lição de número 5, onde fala da sutileza, né, dos materialistas e dos ateístas. Deixa eu só te dar um recadinho aqui rapidinho. Eu sempre deixo aí embaixo, aí, no primeiro link da descrição, escrito assim, Manual do Cooperador. Eu criei esse manual pensando nos cooperadores e pensando nas pessoas que estão começando a crescer na obra de Deus. Eu coloco nesse manual a importância, né, lá para as pessoas entenderem o que é um cooperador. Entender o que é um diácono, o papel do diácono, o papel do cooperador, um pouco de presbítero. Eu falo sobre ética nos cultos e eu falo também
sobre tempo de saudação, essas coisas. E no final também eu deixo lá um bônus, onde eu criei um esboço, né? Um modelo de esboço, e a pessoa vai olhar naquele modelo e criar o próprio esboço dela para ela pregar, né, nas igrejas. Esse manual ele ajuda muito os pastores também, tá? Se você é pastor, ele vai ajudar muito na sua igreja, para você não ficar fazendo reuniões e repetindo as mesmas coisas. Nesse manual já tem tudo. Eu falo de muita coisa lá, do papel do cooperador, como que o cooperador tem que agir na igreja, tem tudo completinho. Primeiro link da descrição aí, tem o manual do cooperador, e eu vou deixar o link do meu livro também, tá? É 2 livros que eu tenho, Manual do Cooperador e o outro livro que eu tenho aí, que eu vou deixar embaixo também, 15 Passos de Sabedoria. Eu conto minhas experiências incríveis que eu tenho, que eu já passei, e eu conto nesse livro, que é muito fácil de adquirir. É só clicar no link aí que você vai conseguir. Clica para você conhecer, tá bom? E aqui na conclusão tem o seguinte: não deixar as sutilezas do engano enganar as pessoas. Abra os olhos delas. Eu tirei essa conclusão da conclusão, né? Não vamos deixar as sutilezas de Satanás enganar as pessoas. Lembra que eu disse lá no início que na imagem da lição 5 eles colocaram um homem com uma venda nos olhos? Então, ali eles colocaram muito bem aquele modelo ali. Então, o que nós temos que fazer aqui nessa conclusão que eu estou tentando passar para você de uma maneira resumida para você? Nós temos que ir contra esta sutileza de Satanás e nós temos que tentar cada vez mais tirar as vendas dos olhos das pessoas, porque Satanás está cegando essas pessoas muito rápido, de uma maneira estratégica, com ideologias, com muitos maus costumes, como através de vídeos, através de imagens, através de filmes. Ele está implantando muitas coisas no mundo e ele está cegando cada vez mais as pessoas, porque o ateísmo e o materialismo, eles querem acreditar em só aquilo que é palpável, eles não querem acreditar em Deus. E muitas dessas pessoas que acreditam nessas coisas, eles acabam influenciando outras através de mídias sociais, através de TV, influenciando em outras pessoas que têm a mente fraca, que não estudam, né? E o ateísmo é a mesma coisa. Essas pessoas que não acreditam em Deus, que acreditam só na natureza, que não acreditam em nada que é espiritual, por isso que eles não acreditam em religião, né? Porque a religião é espiritual, tem que ter fé, né? É um Deus invisível, mas é um Deus existente, existe, né? Porém, essas pessoas ateístas, elas não creem em Deus, não querem acreditar no que é espiritual, por isso que elas abandonam a fé, abandonam a religião e fica ali no ateísmo, não acreditam em Deus, não crê na existência de Deus. E o que é pior, elas acabam influenciando outras pessoas através, como eu disse, de mídias sociais, através de TV, através de muitas coisas, através de livros. Então, muitas pessoas são convencidas facilmente por essas pessoas que não acreditam em Deus, porque essas pessoas que são influenciadas, elas não estudam, elas não lêem nada, então elas ficam à mercê de Satanás. Satanás, com a sua sutileza, vai lá e fisga facilmente quem não tem conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que o povo erra porque não tem conhecimento. Então vamos lá, vamos ajudar a tirar a venda dessas pessoas, a mostrar a verdade para essas pessoas, para elas serem libertas, porque conhecendo a verdade, elas serão libertas. Aí as vendas vão sair, aí as escamas dos olhos vão cair e elas vão começar a enxergar a realidade espiritual e vai perceber que existe um Deus sim, porque foi Deus quem deu o livramento para elas, é Deus quem dá a bênção, é Deus quem cura, é Deus quem protege, mas essas pessoas precisam enxergar isso. Muitas dessas pessoas não conseguem ver ainda, mas nós precisamos tirar a venda dessas pessoas para elas enxergarem. Você entendeu, né? Legal. Vou pedir você que se inscreva no canal para me ajudar, tá bom? Para o YouTube mostrar para outras pessoas a palavra de Deus, as lições. Vou pedir você também que se inscreva aí e que dá um like. Se quiser fazer um comentário, ajuda muito também, tá bom? Para eu saber de onde que você está vendo essa lição junto comigo aqui, estudando junto comigo, tá bom? Fique na paz do Senhor. Até a próxima lição.